Então nós temos a promessa do Pai, é o tema, né, de abertura dessa série. Deus é Pai dos adultos, a promessa do Pai. E um diagnóstico preocupante, né, que está provado que existe, é presente no nosso meio, e esse diagnóstico é que tem uma geração inteira sem pai, que não consegue alcançar o destino que nasceu para ter, não consegue fazer o que nasceu para fazer, nem ser o que nasceu para ser. E se tem uma crise que nós estamos vivendo hoje, é a crise da ausência de propósito. Não é a crise que os nossos pais viveram, não é a crise que os nossos avós viveram, mas é a crise que nós estamos vivendo. Existe uma galera grande que não sabe por que existe. E por que suicídio não é reportado na mídia? É proibido reportar suicídio. Nós perdemos o ponto e não entendemos quantas pessoas perdem a vida por se matar, por não encontrar sentido nessa vida. E eu gosto muito de quando começo a pegar casos assim, de pessoas que não sentem sentido na vida. A primeira coisa que eu faço com ela é pedir para ela ler um livro que nem crente é. É um livro de um médico judeu que ficou num campo de concentração por 2 anos e meio, Viktor Frankl, e ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido. Eu quero dizer para vocês que eu li esse livro várias vezes, e tenho certeza que uma parte do meu propósito foi revelada através da leitura deste livro. Esse livro ele não é bíblico, ele é uma experiência, um testemunho de alguém que viveu num campo nazista por 2 anos e meio, quase 3. E qual é a expectativa de alguém que todos os dias pode ser colocado na caçamba para ser a próxima leva a ser exterminado? E eu pergunto para você, se hoje você encerrasse os seus dias aqui na terra, eu pergunto, você cumpriu ou está cumprindo o seu propósito? E essa pergunta é tão crucial, porque quando a gente fala de propósito, isso envolve coisas muito profundas da nossa alma, e que nós não conseguimos decifrar. Um outro livro que me ajudou muito, e é também base daquilo que eu estou escrevendo nesse livro, que contou muito com isso, foi quando a doutora Ilma Cunha me deu o desafio maravilhoso, né? E a oportunidade incrível de traduzir o livro dela, Enigmas da Alma. Não sei se na Bookstore tem, mas acredito que sim. Esse livro, Enigmas da Alma, escrito pela doutora Ilma Cunha, decifra a alma humana de um jeito misterioso, como ninguém até hoje conseguiu fazer. Essa mulher que é pastora, filha de pastores, psicanalista, doutora em emoções humanas, ela conseguiu uma revelação de Deus a respeito do propósito da nossa existência, que está em Salmo 139. E esse propósito, quando ele é decifrado, ele vai revelar as dores que nós sentimos desde a concepção da nossa vida no ventre da nossa mãe, e tem tudo a ver com paternidade. Não à toa nós vemos na Bíblia um versículo assim: ainda que a sua mãe, que te dá leite de mamar, lhe abandone, eu não lhe abandonarei, diz o Senhor. Por que não diz ainda que o seu pai lhe abandone? Porque pesquisas comprovam que 75% das pessoas hoje nascem sem a experiência de ter um pai. E que é muito mais fácil um pai largar um filho do que uma mãe. Que Deus me livre e guarde dessa realidade, eu jamais teria coragem. Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas. Então o diagnóstico é que tem uma geração que não vive propósito porque não sabe que tem destino. É uma geração que não aprendeu paternidade, não entende provisão, não entende proteção, não entende direção e não entende limites. E sinceramente, se você já chegou em algum lugar, seja êxito profissional, êxito financeiro, êxito na família, na construção de uma unidade familiar, se você já chegou em algum tipo de sucesso na vida, você pode ter certeza que você precisou de provisão, número 1. Você precisou de proteção, número 2. Você precisou de direção, número 3. E você precisou de limites, inclusive o autocontrole, o domínio próprio, a disciplina,
que tudo tem a ver com limite. E aí nós vamos desenvolvendo aí pesquisas e percebendo que a paternidade gera provisão. Veja se Alice e Davi estão preocupados com as contas que vão vencer amanhã. Eles nem sabem que elas existem. Veja se eles estão preocupados se a roupa deles vai estar lavada depois de amanhã para ir para a escola. O uniforme está pronto da semana inteira. Veja se eles estão preocupados em chegar na escola e ser barrado porque o boleto não está pago. Pergunte para eles se eles estão preocupados com qual é a próxima tarefa. Eles já sabem que tem proteção, que tem provisão. Mas eles também sabem. Como eles sabem. Que quando nós combinamos algo e eles quebram o combinado, o limite estabelecido é claro. Perdeu o playboy. Amo você, meu amor. Mas o meu amor está baseado no amor saudável. Descrito por Marcos Souza Borges em seu livro Cura e Edificação do Líder. Todos deveriam ler também. E diz assim: o amor é a justa medida entre limites e afeição e carinho. Quem é que dá afeição? A mãe. Não é que o pai não seja afetuoso e o pai dá afeição, mas a mãe nutre emoções dos filhos. O pai tem a função primordial de colocar limites saudáveis. E o que acontece quando não existe paternidade? Não existe limite. E quando não existe limite, o que a mãe tem que fazer? Tem que dar carinho e limite. Fica um negócio meio difícil de fazer. São as mães, pais. E muitas delas têm êxito porque Deus não deixa abandonada uma mãe. Jesus é o marido das viúvas. Jesus é o companheiro das solteiras. Jesus é o sacerdote daquelas que não têm sacerdote em casa. Ele não deixa desamparado, mas é um desafio que poucas pessoas conseguem enfrentar e vencer. E se você enfrenta e está vencendo, já dê um glória a Deus bem alto, porque você é uma vitoriosa. Então nós entendemos e chegamos na igreja crescendo, aprendendo sobre o pecado. Porque é pecado beber, porque é pecado fumar, porque é pecado fazer sexo fora do casamento, porque é pecado usar drogas, porque é pecado isso, porque é pecado aquilo. E não tenho nada contra pregar contra o pecado, mas nós temos que começar a pregar a favor da solução contra o pecado. E a solução contra o pecado é a paternidade de Deus. Então o maior problema do mundo não é o pecado. O maior problema do mundo é, repita comigo, a orfandade. A orfandade é o maior problema do mundo. Porque quando nós curamos um órfão, quando nós entregamos amor a ele, amor saudável, limite, afeição, provisão, proteção. Esse órfão, ele se sente amado e ele é acolhido com segurança no colo de um pai que tem destino e propósito, e todas essas direções desse pai vão fazer sentido na cabeça dele. Poxa, ele sabe o que está falando. Ele me ama, ele não está fazendo isso para me punir, ele não está fazendo isso para me tolir, ele não está fazendo isso porque eu sou desprezível, ao contrário, eu sou tão importante que ele está cuidando do meu destino, do meu futuro. Sabe, irmãos, a orfandade é a raiz do problema. E a orfandade é a raiz para todo tipo de problema emocional. Que forte o que eu falei. É forte o que eu falei. E a semana que vem não perca, domingo que vem a gente vai falar sobre o problema dos pais bons. Porque nem todo pai erra muito. Alguns pais acertam muito. E o problema desse pai é que ele se torna a imagem de Deus da pessoa aqui na terra. Só que esse pai não é perfeito. E a imagem de Deus é a imagem de um Deus perfeito. Então esse pai tem uma limitação clara. Esse pai chegou até algum lugar. Mas Deus, ele não tem limites. Então quando eu começo a dizer para você, cara, que legal. Nossa, que bom que você chegou até esse lugar. Mas Deus tem mais para você. Ele não consegue compreender que Deus tem mais. Porque ele está preso na imagem do pai. Eu oro muito isso sobre os meus filhos. Que eles nunca me tenham como teto. Somente como base. Somente como alicerce.
Porque o Pai deles, perfeito, Pai do alto, onde não há sombra e nem variação de dúvidas. Esse Pai, Ele não tem limites. Ele é um Deus que não conhece o impossível. Ele cria coisas pelo poder da sua palavra. Ele sopra destinos que muitas vezes não cabem no coração de um pai. Muitas lágrimas nessa série, me perdoem, mas vamos ter que ter. Então, quando Davi estava sendo gerado no ventre da Tauana, primeiro porque nós tínhamos recebido uma palavra de Deus Pai, quando visitamos uma igreja nos Estados Unidos para comprar, na verdade eu tinha ido para os Estados Unidos comprar remédio para a Tauana, porque ela tinha um diagnóstico de esterilidade, e ela precisava fazer um tratamento de 7 anos, e o remédio não existia aqui no Brasil, e eu peguei umas milhas, peguei minhas férias do trabalho, nós morávamos em Recife, fomos para os Estados Unidos comprar esse remédio, e quando chegamos nos Estados Unidos, eu falei, amor, nós precisamos ir para a igreja. Nós vamos assistir um culto. Porque crente de verdade, não importa a cidade que ele está, ele quer ir numa igreja. Ele quer buscar a Deus. E nós quando chegamos no sábado, porque o culto era no domingo, mas eu sou muito planejado. Então eu gosto de ir antes para não errar o caminho. Não tinha Waze na época. Eu fui antes para não errar o caminho. Nós chegamos para conhecer o campus, tomar um café, tinha uma cafeteria gostosa, e estava acontecendo salas de cura. Eu falei, vamos dar uma espiadinha, né? Tem oração, tem fogo, eu sou pentecostal, graças a Deus. Então vamos lá, vamos buscar o fogo de Deus. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é disso aqui, do altar. Quando tem chamamento, eu sou o primeiro. Se eu estiver assistindo o culto aqui, eu vou ser o primeiro a chegar aqui para ter certeza disso. Porque esse lugar tem cura, esse lugar tem resposta, esse lugar tem provisão, esse lugar tem um novo começo. Esse lugar não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É um lugar de decisão. E decisões, repita comigo, decisões, decidem os destinos. E se você toma a decisão por ir para o altar, você está tomando a decisão de deixar Deus decidir o seu destino. Não tem uma pregação que você não precisa vir, você pode vir em todas. Não tem erro. Essa vergonha que o inimigo coloca na sua vida por vir para o altar, isso é besteira. Todos precisamos de direção todos os dias. Então nós chegamos nesse lugar, nós fomos dar uma espiadinha no que estava acontecendo. E quando Taona entra, assim, eram vários grupos de oração, né? Eu quero muito implementar isso aqui na Farol em breve. Eram vários grupos de oração, e ela entra, uma mulher de Deus, toma, assim, cheia, chapada do Espírito, toca o ventre da Tauana, né? E diz assim, você está diagnosticada de infertilidade por endometriose profunda. Exatamente o diagnóstico que ela tinha. Ela tinha feito inclusive uma cirurgia chamada laparoscopia branca, onde eles fazem o exame, entrando com uma câmera dentro, né, da pessoa. Pois agora o Senhor está te curando. E de 7 anos, não dará 7 meses, você estará grávida. A gente só fez a nossa parte. E não foi tão difícil. E eu me lembro que quando ela engravidou do Davi, era a minha primeira experiência como pai. Eu tive que conhecer um Deus que eu não conhecia. Porque exatamente naquela semana, a empresa que eu trabalhava entrou em falência. E eu tinha um alto cargo na empresa. Meu salário era o 2º ou 3º maior salário da empresa. Isso significava que eles não iam nos pagar. Porque eles preferem tomar 1, 2, 3 causas do que 40, 50, 100 causas na justiça. Concorda? Uma questão de inteligência. Então eles pagaram quem ganhava pouco, todos os direitos. E quem ganhava muito, eles deixaram você pagar. E eu era um deles. Então eu saí com uma mão na frente, outra atrás da empresa, desempregado. E com o diagnóstico da gravidez dela. Irmãos, eu não conseguia celebrar. Era um milagre. O Wellington falou sobre isso agora. Que o milagre nos ensina. Era um milagre, eu não conseguia ficar feliz. Quantas vezes Deus Pai está proporcionando destinos que são revestidos de oportunidades, são colocados em presentes para nós, mas nós encontramos nisso o quê? Desafio. Nós encontramos tristeza. Nós achamos que pena. Meu Deus, mas tinha que ser agora, não podia ser depois. Era tudo que eu pensava. Fui para a varanda orar. Quando cheguei na varanda, eu disse assim, Espírito Santo, são 5 horas da manhã. Todos os dias você faz o sol nascer sobre esse mar lindo. Não é possível que você fez errado esse filho no ventre da minha mulher. Então eu te peço que o Senhor me dê o que ele é ou ela é,
me dê qual é a palavra sobre a vida dele, que eu preciso estar preparado para esse propósito. Então naquele dia Deus desenrolou literalmente o livro da vida do Davi para mim. E ele me deu características específicas sobre o Davi. Olha, ele vai ser forte, corajoso, ainda assim humilde. Ele vai ser ousado, ainda assim sensível. Ele vai ser, Salmo 88, pode anotar, Salmo 88. Ele vai ser forte como leão e manso como uma ovelha. Ele vai muito cedo começar a encontrar o propósito dele nas nações. E irmãos, ele tinha dias no ventre da Tauana. E eu falava, como pode um pai estar com tudo pronto? Eu não estou nem com o berço comprado. E Deus Pai já está com tudo pronto. E eu pedi que Deus confirmasse. Aquela especulação, é menino ou menina? Nada contra quem faz chá da revelação, mas a gente não fez. A gente queria que Deus revelasse e está tudo bem. Nós não precisávamos de mais ninguém torcendo para que fosse uma ou outra coisa. E tem as especulações familiares. Eu falava, é menina. É menina. É menina. Eu disse assim, amor, eu não vou ficar discutindo com ninguém. Ou eu sou um doido, que Deus não falou comigo, ou pode ter certeza, é menino. É menino, amor. É menino e vai precisar chamar Davi. A gente esperou e a Tauana foi ministrar numa conferência de mulheres com milhares de mulheres lá em Recife. E ao fim da conferência, chegou uma mulher de Deus que não sabia que Tauana estava grávida. Tocou no ventre de Tauana e disse assim, este é um profeta do Senhor. E mãezinha, se prepare, porque muito cedo você vai precisar se desprender dele. Até os 7 anos, ele vai contar nos dedos as nações que ele vai conhecer. Até os 18, ele não conseguirá mais contar nos dedos. Davi tem 9 anos, já conhece 8 países, já foi em 3 conferências de avivamento, já recebeu 400.000 palavras proféticas. E uma dúvida que nós não temos é que ele vai ser enviado muito cedo para as nações. Como é que o pai da terra, mais bem intencionado que esteja, consegue saber tantos detalhes da vida de um filho? Sabe, não é sobre, essa série não vai ser sobre crucificar os erros que o nosso pai da terra teve. Mas vai ser sobre começar a conhecer a paternidade de um Deus que não se compara com a gente. Que não mede, não tem comparação. Um pai que sabe solucionar os maiores problemas da nossa existência, sendo o maior deles o pecado. Quando Deus viu que o pecado ia fazer todo mundo errar o caminho e ir para o inferno, Ele deu a única e melhor coisa que Ele tinha de valor, que era o seu filho. Ele deu Jesus. Gente, não menosprezem a Jesus. Eu acho até tolo dizer, né? Você aceitou a Jesus? Tem misericórdia de mim, Deus. Jesus, obrigado por me aceitar. Obrigado por me fazer pertencer à família de Deus. Obrigado por anular o meu passado de pecados. Obrigado por nessa noite poder me dar mais uma chance. Obrigado por poder escrever um novo capítulo na minha história. Obrigado pela esperança que eu tenho de um dia encontrar com Deus Pai, ou poder sentar na mesa de honra que Ele está preparando para mim e para os santos. Obrigado por, sabe, anular o meu passado de inferno, de pecaminosidade, de iniquidade. Obrigado por preparar um banquete para mim enquanto eu estou na terra também, porque através de Ti, Jesus, e do Teu Espírito, eu tenho acesso a uma vida abundante. Eu posso viver uma vida plena, eu posso viver uma vida de êxito, eu posso viver uma vida de sucesso, eu posso viver uma vida de conquistas espirituais, eu posso detonar com principados e potestades, como nós estamos fazendo nas quartas proféticas de libertação. Eu posso acabar com demônios territoriais, eu posso dar ordem e as boates fecharem, eu posso dar ordem e as igrejas abrirem, eu posso dar ordem e parar a pandemia, eu posso dar ordem e ressuscitar os mortos, porque a Tua palavra me diz que eu farei coisas iguais ao que o Senhor fez, e coisas ainda maiores. Jesus, obrigado pelo presente que o Senhor é. Essa arrogância que nos coloca no lugar de vamos ver se eu te dou uma chance, Deus. Ela é simplesmente uma dor da orfandade que nós recebemos, porque nós não conhecemos a bondade de um Pai do céu.
Nós não conhecemos a bondade de um Deus que escreveu todos os dias da nossa história, que na palma de suas mãos tem a nossa existência descrita. Um Deus cujo céu é o estrado dos seus pés e cujas mãos, elas abraçam os oceanos. Vai para o mar, pega um pedacinho do mar, pode ser o mar Atlântico, pode ser o Pacífico, pode ser o Egeu, não importa. Você vê o mar, é uma imensidão, e a palavra de Deus diz que a concha de suas mãos abraça os oceanos. Que tamanho é esse Pai? E ainda assim, Ele se importa com cada dia da minha história e da sua história. Ele escreveu a sua existência. A palavra de Deus diz que quando você e eu éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, Ele escreveu todos os nossos dias, designou todas as experiências que teríamos. E aí você diz assim: para quê? Para que então eu passei por coisas difíceis? Porque passei por abusos? Porque passei por estupros? Porque que passei por decepções? Porque que eu fui molestado? E eu te digo, porque existe um propósito que vai além da nossa dor. Esse propósito existe para que eu e você possamos, através das dores, deixar o óleo do Espírito fluir sobre uma sociedade que precisa conhecer o Pai. Pessoas que pegam as suas dores e trazem para si como ódio, dor e ressentimento, nunca conseguem ressignificar o propósito que Deus tem para as suas vidas. Perdão, irmãos, mas se tem uma coisa que Deus não tem compromisso é com o nosso ego. Ele não vai massagear o nosso ego. Ele vai diminuir o nosso ego para nos amadurecer a um lugar onde a gente não vive para nós, onde a gente sabe viver para Ele. E a partir de viver para Ele, a gente começa a viver pelos outros também. Até essa grande preocupação que muitas vezes temos com o que falam de mim, o que pensam de mim, ela tem fundação num ego de autoproteção. Não importa. Importa é o que Deus pensa de mim. O que Ele está falando a meu respeito? O que Ele está planejando sobre a minha vida? Vocês entendem o que eu estou falando? O que importa? O que falam nos corredores sobre você? O que importa? Dos labels que te colocam, das etiquetas que te colocam. A pergunta é: o que é que Deus está falando sobre você? O que Deus está falando sobre mim nessa noite? Deus, qual é o capítulo da história que nós estamos vivendo juntos aí? O que a gente está construindo nessa hora? Porque as experiências que vêm para, entre aspas, matar a gente, nem sempre são experiências criadas pelo maligno. Muitas vezes elas são permitidas por Deus. Porque Deus quer construir em nós um testemunho que vai libertar multidões. Que vai tirar do lugar da escravidão milhares e milhares de pessoas. Que vai formar nas outras pessoas a imagem de Cristo. Mas como a gente vai formar a imagem de Cristo no outro, se Cristo ainda não foi formado em nós? Isso não vem com idolatria ao nosso ego. Mas isso vem com obediência ao nosso Deus. Paternidade é a cura da nossa infertilidade. É a cura da nossa rejeição. É a cura das nossas doenças de alma. E é a cura da nossa ausência de propósito. A paternidade de Deus, quando ela entra, ela nos torna frutíferos. Você não sabe o que meu pai me disse, pastor? Ele me disse que eu não daria certo em nada. E desde esse dia eu não dou certo em nada. É porque você acreditou na palavra dele e não foi buscar qual era a palavra do pai ao seu respeito. Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais mostra que mais de 5 milhões de crianças hoje não têm o nome do pai no registro. Isso aqui no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que 30% das famílias são monoparentais. Apenas a mãe. E eu pergunto, por que não apenas o pai? Porque quando uma família é monoparental, por definição, nós temos apenas a mãe. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir os planos de Deus. E nada pode destruir mais uma pessoa do que a orfandade.
American Psychological Association indica que a ausência paterna aumenta a probabilidade de evasão escolar, abuso de substâncias, depressão, comportamento agressivo. Homens dessa casa, levantem-se como sacerdotes responsáveis pelos seus lares. Porque se você nunca tivesse ouvido essa palavra, você poderia até se esquivar pela ignorância. Mas nessa noite você está ouvindo a importância de ser um pai. E pais, ouçam o que eu estou dizendo. Deus lhes dará órfãos. Cuide bem deles. Porque cuidando deles, você vai estar cuidando dos filhos de Deus. Boa notícia é que nós temos um pai. E esse pai é bom. No hebraico, a gente pode chamar ele de Abba. Abba é uma forma carinhosa de dizer papai, papaizinho. Eu me lembro de uma expressão do Diante do Trono, né? Onde a Ana Paula estava sendo grandemente usada para avivamento na nossa nação. E ela participa de um ajuntamento com mais de 2 milhões de crentes cantando as canções dela. E nesse ajuntamento gigante, uma cura em massa começa a acontecer pelo simples fato dela se ajoelhar e começar a orar assim: me ajuda, Gui. Eu estava lá. Meu papai. Por que isso toca o nosso coração? Feche seus olhos, comece a imaginar Deus. Comece a dizer isso para Ele. Nós vamos inaugurar aqui no próximo ano a Conferência do Pai. Gravem isso. Vai ser a Conferência do Pai. A conferência onde Deus Pai vai dar destinos a quem está sem destino, propósito a quem não tem propósito, cura a quem está enfermo da alma. Pessoas serão curadas nessa conferência. Sabe por quê? Porque ter um Pai como Deus, que nós podemos chamar de papai de forma carinhosa, e nós nunca seremos decepcionados, é também ter um provedor. Provedor das coisas simples. Provedor das emoções, do carinho, do cuidado, mas também provedor dos boletos. Talvez você ache que você está sozinho aí nesse mar de contas. Deixa eu te dizer, por que você não chama o pai? Talvez você ache que está sozinho nesse desafio financeiro que entrou, não sabe como se livrar dele. Por que não chama o pai? Porque Deus é pai dos adultos. Talvez você está diante de um desafio que você nunca enfrentou. E você olha para esse desafio e fala assim: é muito maior do que eu. Mas o seu pai tem as costas grossas, costas largas. Ele é forte, ele aguenta, ele dá conta. A protetor, ele é um pai protetor. E por que nós precisamos de proteção? Porque a primeira coisa que nós temos é medo. Nós acordamos incendiados pelo medo e não pela proteção. Temos medo de sair de casa, sofrer um acidente, medo de andar de avião, medo de tomar uma decisão, medo de fechar um negócio,
Medo. E quanto mais medo nós temos, menos seguro sentimos. Essa insegurança crônica vem da orfandade. Quantos se identificam com uma insegurança crônica aqui nessa noite? Levante sua mão. Agora, Pai, entra neste lugar de ausência de proteção, que os meus filhos, meus irmãos e irmãs, seus filhos sentem. Vai curando, Senhor, da raiz desse problema, da insegurança. Em nome de Jesus. Essa insegurança que faz muitas vezes a gente investir numa imagem, aquilo que a gente deveria investir no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Pessoas que estão tão preocupadas com a sua aparência, porque se sentem inseguras com o que o outro vai dizer, o outro vai pensar, o outro vai falar, quando na verdade elas deveriam simplesmente se preocupar com os planos que o Pai tem. A preocupação a insegurança de não ser aceito, não ser amado, não ser de alguma maneira querido, querida. Veja, se o Pai te ama, o resto não importa muito. Mas também esse Pai que nós temos, ele não é um Pai só para o cuidado diário, para a proteção diária, para pagar os boletos, para te ajudar a realizar. Não, Ele é um Pai que quer que você sonhe e que você realize. Ele é um Pai de propósitos. Ele é um Pai que sabe. A palavra de Deus diz que Ele efetua em nós o querer e o realizar. Sabe, as maiores loucuras que nós, entre aspas, podemos cometer, são loucuras que Ele mesmo gerou no nosso coração. Sabe, quando nós sonhamos muito grande, quando nós temos desejos enormes, e eu aqui não estou incentivando ninguém a fazer loucura, não estudar, não planejar, não gerenciar a sua vida, suas emoções, não fazer do jeito certo, porque o Pai também tem sabedoria para que a gente possa realizar esses sonhos. Mas espera lá, pessoas que vivem só no feijão com arroz e feijão todo dia, só acordam e dormem, só vivem de uma maneira medíocre e nunca pensam que Deus Pai tem coisas grandes para essa pessoa está completamente sem destino, sem propósito e sem sonhos. Ela vive simplesmente pela engrenagem, e Deus não sonhou para que você existisse assim. E qual é o Pai que nós estamos apresentando aos nossos filhos? Porque quando nós também temos uma imagem diminuta de Deus Pai, nós também tendemos a diminuir a mentalidade dos nossos filhos. Às vezes nós temos filhos que são grandes sonhadores, sonhadoras, e nós falamos assim, não, isso não é possível para você, isso você não pode fazer. Sabe, nessa hora eu quero pedir que você perdoe seu pai, quando ele disse que você era burro, quando você não dava conta, quando você não ia conseguir, quando ele estava pensando coisa demais para você, quando você nasceu numa comunidade, quando você nasceu pobre. Deixa eu te dizer, ele só estava reproduzindo aquilo que ele pensava. E ele não estava pensando de acordo com a natureza do Pai. Então perdoe agora, para que você possa receber a paternidade que vai te levar no lugar onde Deus Pai tem para você. Romanos 8,15, a palavra de Deus diz assim, olha, vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna, repita comigo, filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Olha só, ele diz assim, ó, você não recebeu o espírito de medo, você não recebeu o espírito que te deixa preso nas suas inseguranças. Mas quando vier o Espírito Santo sobre você, você vai clamar, Abba Pai. E clamar Abba Pai, de todo o seu coração, não apenas aqui na mente, mas de todo o seu coração, muda toda a sua vida. Todos nascem filhos, mas nem todos crescem sabendo que tem um pai. Alguns aprendem cedo demais que estavam sozinhos. Outros cresceram tentando agradar um pai impossível de satisfazer. Pais mega exigentes, austeros, que te fazem pensar hoje num Deus com uma bengala para te dar na cabeça. Um Deus que te pune. Um Deus que está pronto para destruir você quando você erra. Eu amo os diálogos com os meus filhos, gente. Eles são muito interessantes. Eu nunca gosto de colocar medo neles. Eu quero que eles vivam sem medo. Porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Eu não quero que tenham medo de nada, nem de mim, nem de ninguém. O medo pressupõe castigo. O amor de Deus lança fora o medo.
nos torna bravos, corajosos, ousados. E hoje, curiosamente, a Alice sentou do meu lado no carro e disse: papai, o céu existe, o inferno também. Eu acho que foi a aula da escolinha. E eu quero saber se eu vou para o céu ou para o inferno. Eu disse: filha, você vai para o céu? E eu passei em frente ao apartamento que minha avó morava. E eu disse: minha vovó morava aqui. E ela está no céu agora. E um dia a gente vai encontrar com ela. Ela disse: tem certeza, pai, que eu vou para o céu? Eu disse: mas por que você está com dúvida, Alice? Claro que você vai para o céu, filha. Você é uma menina escolhida por Deus. E ela disse assim: papai, é porque eu brigo muito com Davi. Então, eu não vejo você e a mamãe brigar. Eu sei que as pessoas de Deus não brigam. Então, quando eu brigo com o Davi, eu estou destinada a ir para o inferno. Eu disse para ela: filha, não. Você conhece Jesus? Jesus, ele veio para salvar a gente dos pecados. É lógico que brigar com Davi é pecado e desagrada a Deus. Mas se você pedir perdão a Jesus todos os dias pelas suas falhas, com certeza a sua entrada no céu está garantida. Então ela começa assim, irmãos, no carro, no mesmo momento: Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu briguei com Davi e não te pedi perdão. E a primeira briga que ocorre depois disso, que é por conta de um milkshake do almoço, ela briga com ele, daqui a pouco ela fala assim: perdão, papai do céu, porque eu briguei com Davi. Nós crescemos com tanto medo que nós deixamos de conhecer a natureza real de Deus Pai, porque nós crescemos com a punição como forma de educação, quando na verdade limite não é punição, e Deus não usa punição para ensinar os seus filhos. A punição nunca deveria ser uma contrapartida. Se você não me obedecer, não é amado. Se você não me obedecer, não vai para o céu. Se você não me obedecer, sua vida vai dar toda errada. Não. Nós deveríamos ensinar assim: quando a gente não obedece, a gente perde o tempo que a gente poderia estar obedecendo e alcançar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe, quando a gente não obedece, a gente perde a alegria de viver em paz. Quando a gente não obedece, a gente perde as oportunidades que os céus estão derramando sobre a nossa vida agora. Então, vamos obedecer por isso. Porque Deus, ele não é possível que ele tinha o plano de mandar todo mundo para o inferno quando ele deu o único filho dele para morrer pelos nossos pecados. O que ele pensou foi: eu vou salvar tudinho das besteiras que fazem diariamente. Eu vou salvar tudinho das escolhas erradas que fizeram no passado. Eu vou ressignificar essas histórias. Eu tenho um plano muito grande para eles se perderem em coisas tão pequenas e medíocres, que na verdade são rachaduras da nossa alma, de uma orfandade que sentimos. Quando buscamos preencher o nosso vazio de pai, nós colocamos na bebida, na aceitação dos amigos, nas coisas ilícitas, nos pecados da imoralidade, preenchimentos temporários para aquilo que é eterno, e nós nunca conseguimos satisfazer a nossa alma. Deus, ele amou o mundo. João 3,16 diz que de tal maneira ele amou tanto a gente, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o plano dele não é que a gente pereça, o plano dele é para que a gente dê certo. Nesse exato momento, tem uma torcida no céu, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e uma porção de anjos que está torcendo por você e por mim, para que nessa semana nós façamos melhores escolhas, para que nessa semana a gente consiga avançar nos propósitos que Deus tem, para que nessa semana a gente ganhe aquela causa na justiça. Tem uma torcida no céu olhando para nós, dizendo: meu filho vai ganhar essa causa, porque eu vou determinar. Olha, ele vai ser promovido porque eu vou determinar. Olha, ele vai se dar melhor com a esposa, com o marido, porque eu vou determinar. Olha, ele vai acertar o caminho. Então nessa noite nós nos despimos da imagem errada de Deus Pai, de um Deus que parece que existe para mandar a gente para o inferno. Não, ele fez o caminho contrário. Ele deu tudo que ele tinha para nos levar para o céu. Ele tem uma torcida sobre nós. Ele está lá de pompom, falando: em nome de Jesus, em nome do meu filho, você vai acertar o caminho essa semana, Jonatas. Você vai acertar, a Farol vai acertar,
acertar, vocês vão avançar, vocês vão crescer, vocês vão ser felizes, vocês vão vencer a inimizade, vocês vão vencer o orgulho, vocês vão vencer a divisão, vocês vão vencer o desânimo, vocês vão vencer a incredulidade, vocês vão vencer a rejeição. Tem uma torcida no céu por mim e por você. Gente, presta atenção. Vocês estão torcendo pelo Brasil, com pouca chance de ganhar. Deus está torcendo por você, com mais chance de ganhar do que o Brasil. Vocês estão gastando horrores com figurinha para completar um álbum de um time que provavelmente vai perder. Pastor, que falta de fé. Não é realidade mesmo. Nós vamos orar, interceder, quem sabe assistir um jogo juntos, eu torcer. E eu sou péssimo assistindo o jogo, irmãos, porque eu oro para que Deus derrube o goleiro do outro time, como se Deus só amasse o goleiro do meu time. Deus, dá ordem aos teus anjos e põe fogo no pé do Neymar, Senhor, em nome de Jesus, não deixe ele ficar caindo, fazendo graça, Senhor. Pai, blinda esse gol. Eu faço isso mesmo. Eu acredito no poder da oração. Vai que o outro time está sem intercessor, daí o nosso time ganha. Vence quem ora mais. Deus ama todos, mas a oração da gente pode muito em seus efeitos. Então para pensar, tem uma torcida no céu nesse domingo, pensando assim, olha, aquele meu filho, aquela minha filha, ele não tem noção quanto eu quero que ele acerte o caminho, quanto que eu quero que ele vença, quanto que eu quero que ele seja feliz, que ele seja abençoado. Vocês podem imaginar como Deus nos ama. O amor de Deus, ele não é apenas verbal, ele envolve entrega e sacrifício. Ele é contínuo, o amor de Deus é contínuo. A gente para de amar, né? A gente canta João Paulo e Daniel, que seja eterno enquanto dure esse amor. Irmãos, como pode ser eterno enquanto dure? Tem uma coisa muito errada nessa música. E ela é uma questão de português mesmo, de semântica. Eterno enquanto dure. Se é eterno, dura para sempre. Então ela não tem tempo de validade. Mas o nosso amor às vezes tem tempo de validade pelas pessoas, não é verdade? Porque a gente não ama com o amor de Deus. A gente ama um dia, outro dia não ama mais. Impressionante. Eu então, irmãos, tem dias que eu sou amado, salve, salve. Tem dias, faz ideia. É só pregar alguma coisa que a pessoa não gostou. É só dar um limite claro sobre alguma coisa que precisa ser dada. Só falar assim, ó, aqui não funciona assim, funciona assado. É só dizer assim, ó, aqui a regra é essa. E aí já não ama mais. Nós somos seres passíveis de desamar muito rápido. Mas Ele não. Ele nos ama continuamente. E esse amor, ele denota uma aliança eterna. E a aliança que nós temos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós descemos as águas do batismo, nós fazemos uma aliança com Deus. Ele coloca um anel no nosso dedo e Ele nunca mais tira. A gente que às vezes esquece de colocar. Mas o amor dele é contínuo. O amor dele é perene. O que é perene? Ele dura para sempre. E ele dura, inclusive, nos tempos de reencontro, onde nós precisamos reencontrar o amor de Deus. Tudo bem a gente passar por crises na nossa fé. Tudo bem a gente passar por momentos de decepção. A gente é humano. Mas não está tudo bem a gente não buscar reencontrar esse amor, onde nós perdemos esse amor, entendem? Não está tudo bem a gente duvidar da natureza de Deus, porque a gente não está tendo uma experiência com Deus. Então, João 14,8 não diz isso não que está na tela, mas eu vou ler para vocês o que diz João 14,8. Diz assim, João 14,8, a palavra de Deus mostra um diálogo dos discípulos com Jesus. E nesse diálogo, a gente percebe que os discípulos estão um pouco apreensivos, porque está chegando a hora de Jesus ir para o céu. E Filipe diz a Jesus assim, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso basta. É isso que está em João 14,8, não é esse versículo aqui não. Diz assim, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, conhecer o Pai da gente muda tudo. E permanecer se relacionando com o Pai é a maior guerra. É a guerra da humanidade. É a batalha das gerações.
Você que é pai, lute para nunca interromper o relacionamento com o seu filho, com a sua filha. Porque o seu filho e a sua filha vai crescer e um dia vai ser pai, vai ser mãe. E quem vai determinar se esse relacionamento continua ou não, não é o filho, é o pai. Nós vivemos uma geração que não conhece o pai, que não consegue mais se relacionar com o pai. Eu quero te convidar nessa noite a trocar o que for necessário para não perder a comunhão com o pai. Esse é o segredo de quem vence o mundo e cumpre propósitos de Deus. Em João 14:9, Jesus responde, e ele responde de maneira bem didática. Ele diz assim: olha, há tanto tempo eu estou com vocês, meus queridos discípulos, inclusive você, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê ao Pai. Que palavra! Jesus é a encarnação do Pai, Jesus é a bondade do Pai, Jesus é a provisão do Pai, Jesus é a cura que o Pai promove, Jesus é o caminho do discipulado e do ensinamento contínuo, Jesus é a capacidade de acreditar de novo quando a pessoa decepciona. Pedro decepcionou Jesus, e sobre Pedro, ele fundou a igreja. Quem conhece Jesus, recebe o Pai. A unidade da Trindade revela o plano que Deus tem para a geração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Veja, o tempo inteiro nós falamos de uma unidade, de coerência entre três pessoas em uma. Nós somos muitas pessoas aqui, bem mais que três. E nós podemos ser uma única pessoa para Deus. A igreja de Cristo aqui na cidade de Campinas, chamada Farol. Nós podemos ser o corpo que acessa o coração do Pai. Eu tenho orado junto com a minha esposa por um grande avivamento. Nós temos clamado ao Senhor. Essa semana nós estávamos orando e nós vimos a história inspiradora de uma cidade com 500 habitantes. Que uma igreja que tinha 14 anos, que não tinha nem 80 membros. E os pastores começaram a clamar por um avivamento. E de repente 500 mil pessoas começaram a vir nessa igreja, porque as cidades confluentes, vizinhas, começaram a vir para este lugar, buscar o que eles tinham, que era a presença do Pai. A presença do Pai muda tudo, atrai o pecador, muda a concepção, quebra ideologias erradas, quebra o poder das trevas, faz a gente conquistar e avançar, faz com que a gente se sinta pertencente, remove a rejeição, a divisão que existe do orgulho do nosso coração. Um dia eu preguei aqui o ano passado, e eu acho que eu tenho que pregar essa palavra de novo. Pare de arrumar encrenca, como a gente é encrenqueiro, porque a gente não tem o Pai. Porque o Pai está o tempo inteiro resolvendo encrenca, e não arrumando encrenca. Espíritos de divisão, pessoas que estão o tempo inteiro com inimizade, estão o tempo inteiro buscando uma maneira de afetar ou ser afetado. Nossa cidade tem muito orgulho nisso, sabe? Em ter razão. Entre ter razão e ser feliz, o que você prefere? Então bora ser feliz, gente, e parar de ter razão. Recebam o Pai, sejam felizes. Essa unidade da Trindade revela o plano que Deus tem de continuidade geracional, porque o seu filho está te assistindo sem encrenqueiro, e um dia ele vai arrumar encrenca com você. Quebra o poder da encrenca na sua vida, na sua família. Quebra o poder das trevas, sabe? O poder do orgulho, né? E começa a receber o poder do amor. O amor que cura, o amor que transforma, o amor que faz milagres. As promessas do Pai, elas são cumpridas no Filho. E as promessas do Filho são cumpridas no Espírito Santo. E aí a grande questão é, hoje é Pentecostes. E que foi o que o Filho nos prometeu, respaldado no que o Pai faz? O Espírito Santo. O Filho nos prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo era uma promessa do Filho e não do Pai. Porque o Filho tem a natureza do Pai. Ele começa a se parecer tanto com o Pai que ele sabe o que o Pai pensa. Ele sabe como o Pai decide. Ele sabe como o Pai decidiria, como o Pai faria. Das pequenas às grandes coisas, o filho vai aprendendo a ser como o Pai. Estava saindo de casa e pedi para o Davi, abre o portão para o pai. Abre o pai. E nós temos um cachorrão, e nosso cachorrão gosta de sair para a rua, dar um rolê. E eu pensando comigo, olhando o retrovisor, meu Deus, Davi precisa fechar esse portão. E aí, Davi fez assim só para mim, ó. Pode ir, está tudo sob controle aqui, pode ir. Ele só estava cuidando do cachorro. Exatamente como eu faço. Fica tranquilo, eu resolvo. Porque o filho, ele
tem a natureza do Pai. E quanto mais o Filho anda com o Pai, mais ele aprende do Pai. Jesus, ele quando prometeu o Espírito, ele estava vendo o que o Pai faz. O Pai promete, o Pai cumpre. O Pai fala, o Pai faz. O Pai diz, as coisas acontecem. Então, ele estava prometendo para nós algo que seria perene, que seria a presença do Pai com a gente todos os dias da nossa vida. João 14, 15 a 18 diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e Ele dará o Consolador, a fim de que vocês estejam sempre conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita dentro de vocês. Não deixarei que vocês fiquem órfãos. Veja como o Espírito Santo tem tudo a ver com paternidade. Porque quando o Espírito Santo entra no nosso coração, a primeira coisa que a gente resolve é o problema da rejeição e da orfandade. Que é o problema dos problemas. Eu não deixarei vocês órfãos. Ele não derramou o Espírito dele para que a gente tivesse dons. Isso é consequência do Espírito, não é a causa do Espírito. A causa do Espírito é matar o pecado da orfandade, da rejeição, do orgulho do nosso coração, da independência de caminhar sozinho, da frustração de achar que Deus não tem um plano para nós. Eu não deixarei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. E então em Atos 2 nós vemos essa promessa cumprida ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 2026 anos atrás. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um som do céu e como um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam sentados. É porque a presença do Pai na casa muda o ambiente espiritual. E aqui eu estou falando do Pai do céu. Quando o Pai chega, o coração do filho palpita mais forte. A gente não contém as lágrimas quando o Pai nos visita com profecia, com revelação, quando Ele nos dá uma direção. A gente não consegue conter. O nosso próprio espírito se agita dentro de nós, porque existe uma testificação de que vem de Deus, aquela presença do Espírito Santo. Eles estavam reunidos numa sala orando, jejuando, tendo comunhão, e de repente, diz a palavra de Deus, um vento impetuoso encheu a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousavam sobre cada um deles, onde todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A linguagem do Espírito Santo não é inglês ou português, a linguagem do Espírito Santo é o amor. Pois o fruto do Espírito em Gálatas 5 diz, é o amor. E do amor derivam paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria. O amor é a língua do Espírito. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas cheias de amor. Elas manifestam dons, mas os dons são apenas consequência daquilo que elas carregam. A língua do Pai é a adoção. Primeiro fomos adotados, e essa é a melhor notícia, mas a segunda notícia é que depois de sermos adotados, vamos adotar alguém, nem que seja um cachorro. Nós vamos cuidar de alguma coisa. Nós vamos ter amor para dar para alguém. Nós vamos amar a Deus, nós vamos amar as pessoas, nós vamos amar os irmãos, nós vamos amar os animais. Nós vamos amar. A linguagem do Pai é o amor, é a adoção. E filhos que recebem esse amor, sabem que se parecem com o Pai. Então, nessa estação onde nós estamos nos levantando como pais de uma geração, o Espírito Santo ele nos enche para que a gente possa manifestar paternidade sobre as outras pessoas. Minha oração nessa noite é: Deus, através do Teu Espírito, mostra para Farol que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é Pai dos adultos. Mostra-nos a coerência da Tua promessa
Senhor nos deixou o Espírito Santo como uma promessa cumprida, mas nós temos a promessa de não sermos órfãos. Não há órfãos aqui. Ninguém aqui pode dizer que não tem destino, porque não teve pai, porque todos aqui foram adotados por intermédio de Cristo Jesus. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai receber nessa noite. E você vai ter pai, você vai fazer parte da família de Deus, você vai ter direito à herança dos filhos. E a herança dos filhos é maior do que a herança do seu pai da terra. E a herança dos filhos é maior do que a riqueza que existe nos mares e nos oceanos, porque Ele é dono dos mares e dos oceanos. Ele tem todas as riquezas colecionadas dele. Nessa noite nós nos rendemos a esse amor, ao amor de um pai que sonhou com a nossa existência, que prometeu e cumpriu. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Eu não sei qual é o estado que você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: que qualquer que seja a sua limitação, o problema vai ser resolvido com paternidade. Não a paternidade de homens, mas a paternidade de Deus. E à medida que nós vamos vendo você receber o Pai, você também começa a demonstrar o Pai para outras pessoas. O amor do Pai, o cuidado do Pai. O problema do mundo é a orfandade, de modo que o mundo está sem amor, porque não conhece o Pai. Pessoas degladiam umas com as outras, numa disputa incessante, por atenção, por ego, porque no fundo, não conhecem o seu próprio propósito, porque não conhecem o Pai. Porque quem tem propósito não tem tempo para disputa, está tão focado no que o Pai está fazendo na sua vida, que não dá tempo de ficar olhando o que tem a vida do outro, a não ser que seja para contribuir com o propósito de alguém. Vamos ficar de pé na presença do nosso Pai. Deus é Pai dos adultos, um Pai que promete e um Pai que cumpre, um Pai que deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, para que você pudesse não viver na ameaça e na iminência de ir para o inferno, mas para que você soubesse que o céu é de verdade, está garantido para todos aqueles que nele creem. E tem mais, para que você viva uma vida abundante na terra. Ele é provedor, Ele é protetor, Ele tem sonhos e destino, Ele tem propósito e visão. Você não está sozinho, não foi abandonado. As experiências difíceis que passou não dizem respeito à não bondade do Pai, mas ao contrário, dizem respeito ao grande propósito que Ele tem na sua vida, e o quanto Ele quer revelar através da sua vida o quanto Ele é bom. Vamos levantar as nossas mãos a Ele, vamos buscá-lo com todo o nosso coração. Vamos encher este lugar da presença do Pai. Vamos encher do Espírito Santo os nossos lábios, que as nossas mentes agora só consigam pensar no Pai, no seu grande amor, benevolência e bondade, por nos dar o seu único Filho como Senhor e Salvador.